Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar da termologia sobre a transmissão de calor entre os corpos e o meio ambiente, certo? Entre o meio em si. Só lembrando algumas regrinhas básicas, né? Que nós estamos nas aulas remotas, né? Infelizmente não podemos estar presentes fisicamente com vocês, então estamos fazendo essas aulas gravadas ou ao vivo, né? No meu caso, eu costumo fazer as aulas gravadas para dar um leque maior de recursos para vocês, certo? E vamos seguir as regras básicas de saúde, vamos manter o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, temos que nos cuidar, porque infelizmente a situação da pandemia não está tão boa quanto a gente esperava que estivesse. Temos que ainda usar máscara, usar álcool, nos distanciar. Por conta disso, estamos aqui. Preste atenção nas aulas, ouçam direito, ouçam bastante. Qualquer coisa que queiram ler nos slides, dê uma pausa, leiam, copiem, certo? Se façam presentes e participem, tá bom? E como a gente combinou, como a aula gravada, você pode assistir a qualquer momento, não só na hora da aula, que é quando eu posto as nossas aulas, né? Como a qualquer momento. E você pode rever sempre que você quiser, porque vai estar disponível no nosso perfil do YouTube, certo? Procure sempre assistir às aulas em momentos que você esteja disponível, sem ninguém lhe interrompendo, nem você se dispersando a sua atenção com outras coisas, certo? Então evitem assistir às nossas aulas em momentos em que você possa se distrair, certo? Vamos lá, gente. Como eu estava falando, continuando o assunto de termologia, né? Nós vamos falar sobre transmissão de calor entre os corpos e o ambiente. Antes de continuarmos falando sobre a transmissão dos corpos, do calor entre os corpos, vamos relembrar a definição de calor. Calor nada mais é do que uma energia em trânsito. Em trânsito por quê? Porque ela passa de um corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Lembrando que a temperatura é auferida, é medida pelo nível de vibração das moléculas de cada corpo, tanto ele sendo sólido, líquido ou gasoso. Todos os corpos são compostos por partículas. No caso do sólido, as partículas são bem juntas, bem unidas. O líquido já tem uma certa volatilidade, né? E nos gasosos, as partículas estão em constante movimento, né? Então, quanto maior o nível de agitação, maior será a temperatura dos corpos, né? E lembrando que nós podemos auferir as temperaturas através do que a gente falou, se não me engano foi na primeira e na segunda aula falamos, né? Pode ser medidas através do termômetro, podendo ele ser o termômetro analógico de mercúrio ou os vários outros termômetros que existem, mas o mais usual que nós encontramos bastante em farmácia é o termômetro digital, né? E lembrando até que no exercício passado que eu passei, que eu corrigi para vocês, né? Falou que era a importância do termômetro e manter é, é, ele em contato com o corpo por certo período, certo tempo, no mínimo 1 minuto, né? Para poder fazer essa troca de calor e auferir a temperatura de certo corpo, né? Lembrando que qualquer dúvida com a nossa aula é gravada, vocês têm um ambiente do YouTube que vocês podem, além de dizer presente, assistir, você pode dizer assistir, professor, mas tem essa e essa dúvida, certo? Meios para vocês me passarem as suas dúvidas que vocês têm, certo? Infelizmente é esse meio que nós temos no momento, então nós temos que nos adaptar para ter que a gente possa voltar a ter as nossas aulas presenciais, certo? Então, qualquer dúvida vocês colocam ou nos comentários do YouTube
ou vocês têm o meu WhatsApp profissional, vocês podem mandar a mensagem para lá, ou vocês podem mandar a mensagem para o meu e-mail do Enova. Eu já deixei no grupo. Quando eu for postar essa atividade, eu reenvio o meu e-mail da Enova. Vocês enviem as mensagens. Professor, eu não pude assistir a sua aula no horário da aula. Lembra que eu falei no slide anterior? A aula é gravada. Você pode assistir a qualquer momento, porque ela está disponível no perfil do YouTube para assistir a qualquer momento. Se você até quiser, você pode até baixar do YouTube para o seu celular, computador, para a sua nuvem e assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Certo? Então, bora falar um pouquinho sobre a transmissão de calor. Já vimos aqui, relembramos a definição de calor: energia em trânsito que tende a passar de um corpo para o outro, de um corpo com uma quantidade de calor em excesso para outro corpo que não esteja em excesso, até atingir o equilíbrio térmico, certo? Então, assim, o que seria essa transmissão? Basicamente, eu dei uma pincelada já sobre isso. É a passagem de energia térmica de um local para o outro, de um local para o outro, de um corpo para o outro, de um local para o corpo, de um corpo para o local, certo? Essa transmissão pode ocorrer de três formas: através da condução, convecção e radiação. Vamos falar. Mas como é que eu presencio essa transmissão de calor no dia a dia, professor? Imagine você, num dia de verão, pegando um ônibus lotado, quando a gente podia aglomerar, atualmente tu não pode. Professor, mas o ônibus que eu pego, independente de pandemia ou não, tá cheio. Sim, tá cheio, mas se a gente puder evitar, é bom, né? Temos que pensar na nossa saúde e na saúde dos que estão ao nosso redor. Não só das pessoas que amamos, como dos estranhos, né? Certo. Quando num dia de calor, o ônibus está lotado, está cheio e está aquele famoso abafamento, né? Aí quando a porta do ônibus abre, você já sente aquele vento quente, né? Aquele, como o povo geralmente costuma falar, aquela bafaroada quente na cara, né? Ali é o ambiente do ônibus que está com excesso de calor, que está dissipando essa energia térmica em excesso para os demais. Aí quando você entra, você começa a sentir aquele calor passando para o seu corpo para tentar atingir um equilíbrio térmico, né? Então vamos dizer que literalmente é o calor humano tomando conta do seu corpo, né? Como eu falei no slide anterior, as formas de transmissão de calor podem ocorrer de três maneiras, né? Através da condução, da convecção e da irradiação, certo? Essa ilustração aqui faz um pequeno resumo do que vem a ser cada um deles. Vamos falar de cada um deles, dar definição, exemplos, para a gente poder visualizar melhor, né? Você vê aqui na condução, o nome já diz, conduz, é encaminhado, né? Convecção, se converte, se converge, né? E radiação tem a ver com um dos ramos da física que nós vamos ver mais adiante, né? Que é através das ondas, né? No caso aqui, ondas térmicas. Vamos ver aqui uma por uma. O primeiro que eu falei é a transmissão de calor por condução. Um exemplo aqui, uma barra de ferro, certo? Eu estou supondo que seja de ferro, não especifiquei, né? Uma barra metálica, onde eu tenho duas extremidades, a extremidade A e a extremidade B. Eu colocando aqui na extremidade A sobre uma chama, ela vai aquecer. Então, esse calor aqui se concentra aqui e vai ser conduzido pela superfície desse corpo até atingir a totalidade. Alguns corpos têm uma condução maior que outros. Por exemplo,
Os metais, eles conduzem mais pelo seu corpo do que a madeira. A madeira concentra o calor naquele ponto específico. É tanto que não ocorre uma condução de forma igualitária, né? É por isso que quando você aquece uma colher de madeira, a famosa colher de pau, ela tem certos pontos que ficam escurecidos, né? Porque o calor não se conduz adequadamente naquele corpo, como ocorre no plástico. O plástico, se eu colocar uma colher de plástico no fogo, né, como essa aqui, né, se isso aqui fosse uma substância de plástico, o calor iria se concentrar aqui e ocorrer o que? A combustão, como a gente conhece a famosa queima. A condução que faz com que o calor se espalhe pela superfície de certo corpo ocorre mais em corpos metálicos, certo? Corpos como madeira, papel, plástico, são péssimos condutores de calor, fazendo com que o calor se concentre aqui, extrapolando o limite térmico e fazendo com que a energia térmica se concentre, provocando a combustão. Espero que assim, nessa visualização inicial tenham sido entendido. Mas vamos ver a definição necessária e básica sobre a transmissão de calor por condução. A transmissão de calor por condução é um processo em que a energia térmica passa de um local, o famoso ponto A, para o outro através das partículas do meio que o separam, o famoso ponto B da figura anterior, certo? A passagem de energia térmica ela faz da seguinte maneira: na região de maior temperatura, que no caso da figura anterior, ponto A, as partículas estão mais energizadas, estão em maior agitação térmica, vibrando com maior intensidade, né? E dessa forma, as partículas o que? Elas transmitem, vão passando uma para outra, ó, vão passando uma para outra, né? Essa energia térmica vibrando, famosa, ó, as partículas estavam em estado normal e devido ao calor foram vibrando, uma para outra passando energia térmica, né? Transmitindo assim a energia de forma sucessiva até atingir a maior parte da superfície desse corpo, né? Nós temos alguns pontos interessantes. Quanto maior for a energia térmica, maior será a vibração dessas partículas. Então, com maior velocidade, essa energia térmica vai se espalhar, se dissipar pelo corpo. Então, e quanto menos for essa energia térmica, né, com menos intensidade, com menos velocidade, essa energia térmica passa pelo corpo. Né? Isso eu estou falando de um corpo, de um objeto feito unicamente por uma substância. Porque assim, professor, eu coloquei o garfo, uma faca, um garfo, uma faca no fogo, e onde eu estava segurando não aqueceu de imediato. Mas aí, no caso, geralmente o garfo pode ter a sua base, né? Tipo assim, essa colherzinha aqui, ó. Ela tem uma parte metálica, né? E uma parte de plástico. Se eu for esquentar aqui, o calor vai tá vendo? Pela condução, ela vai se espalhar primeiro para a parte metálica, né? E depois ela vai passar para a parte de resina, né? A resina é como é tipo um plástico, ela não é um péssimo condutor térmico, ou como a gente chama, um tipo de isolante. O calor aqui vai se concentrar e não vai se espalhar, aí vai provocar o que? A famosa queima, né? Há alguns pontos importantes aqui. Então, uma coisa que a gente percebeu que para que ocorra a condução, tem que haver o que? O contato da fonte de calor com o objeto, ou do objeto com energia térmica
em excesso com o objeto com energia térmica a menos que o outro, né? Então, as partículas elas têm que se propagar através do contato. Então, não existiria a condução se não houvesse o contato. Nesse caso, assim, o calor é um processo que exige a presença de um meio material, o contato, né? Se fosse feito no vácuo, né, não poderia ocorrer, porque o vácuo não teria o contato, né? O calor ele propaga-se através da parede de um forno de pizza, porque o forno de pizza ele se aquece. Percebam que a maioria aqui acho que não está muito habituada a cozinhar, né? A parede de um forno, né? Um forno qualquer, um forno de fogão, né? Você dá a receita diz cozinhe por 40 minutos, você cozinha por 40 minutos. Mas as paredes do fogão, eles também aqueceram, não também por condição, mas por irradiação, por convecção ou irradiação, dependendo do forno, né? Aí, se você desligar e deixar o que você estiver cozinhando lá, ele vai continuar cozinhando porque as paredes do forno estão com calor em excesso e ele tende a passar, a dissipar essa energia térmica ou para o ambiente ou para o que está no forno. É tanto que quando a gente cozinha, quem cozinha, né? Quando acaba de usar o forno por muito tempo, é bom deixar o forno aberto para o calor dissipar, né? E é uma forma até de aumentar a vida útil do fogão, né? Se você deixar algo dentro do forno, vai continuar cozinhando, o que a gente chama de cozinhar por cocção, né? Que é aquela energia residual do calor que ainda fica no forno, mesmo ele estando desligado, né? É muito comum quem, quem tem sua casa, que tem esse hábito, fala assim, vou assar um peru. Aí fica lá assando, né? Aí quando terminou, você pode até deixar lá o peru para continuar fazendo a cocção, ou colocar esse pacote de pão para aquecer um pouco, né? É, é uma forma de aquecer sem estar com aquela energia constante, porque pela cocção o calor do forno vai se dissipando até chegar a tal ponto que diminui e não vai ser aquele calor constante, né? Nós temos também a transmissão de calor por convecção, né? Bora observar aqui na convecção, só para ilustrar, né, nós temos aqui essa imagem onde nós temos aqui uma fonte de calor aquecendo um recipiente com algum líquido, vamos dizer que aqui seja água, né? Então, faz com que haja o movimento das partículas, né? Aqui no caso, esse líquido ele está passando do estado líquido para o gasoso. Nesse processo, onde ele passa do líquido para o gasoso, as partículas de calor vão subindo, certo? E se você colocar a mão sobre essa parte aqui, você vai sentir o vapor batendo, que são as partículas, e sua mão vai aquecer. Você vai estar aquecendo sua mão, não diretamente pela fonte de calor, mas pelo processo de ebulição. Onde ocorre isso, professor? O famoso banho-maria. Quando a gente faz um cuscuz, por exemplo, né? O cuscuz é esse mesmo processo. Você aquece um líquido, as partículas no caso da água, né? Ao se converterem do estado líquido para o gasoso, eles vão provocar o aquecimento do cuscuz e o seu cozimento, né? E sempre tem aquela tendência. Percebo que quando as partículas estão se aquecem, elas tendem a ficar mais leves e a subir. E por que elas sobem? Na intenção de dissipar o calor. E quando dissipa o calor, elas tendem a descer, né? Aqueceu, subiu. Esfriou, desceu, certo?
Este movimento chama de convecção, né? E as correntes de ar formadas são correntes de convecção. Por isso que há essa convecção do, no processo de passagem do líquido para o gasoso, né? A gente vê muito no nosso dia a dia, né? Então, ela constitui um movimento das massas fluidas trocando de posição. Sobe, desce, né? Como eu posso dizer, a gente observa que ela ocorre muito mais nos líquidos, nos gases e nos vapores, né? Você vê que quando a gente aquece a água, ela provoca o vapor, o famoso vapor de água. Né? Então, ela passa do estado líquido para o gasoso e produz vapor de água. Então, esse processo de conversão da água para o seu estado líquido para o estado gasoso. Então, o processo de convecção ocorre mais, principalmente nos líquidos que, ao aquecer, se convergem, se transformam em vapor, e esse vapor está com um nível de agitação tal das partículas que conduz, que leva o calor, aquecendo o que estiver no seu caminho. Né? Então, o vapor de água ele existe porque ele foi aquecido e ele provoca o aquecimento dos corpos, a troca de calor dos corpos, o que ocorre no famoso banho-maria, onde a gente faz o cuscuz, derrete o chocolate através do banho-maria para não ter a queima direta da substância. Né? Bora ver aqui umas curiosidades. Voltando. Então, a transmissão por convecção ela pode ser natural, quando é ocasionada por diferenças devido à temperatura entre a massa fluida, né, ou forçada, quando é ocasionada por bomba ou ventiladores. Né? No nosso caso, do cuscuz, ela é forçada. Né? Na convecção não há uma passagem de energia de um corpo para o outro, mas apenas a mudança de posição. Ela sai da água para o cuscuz. Né? Vamos ver aqui algumas curiosidades que eu falei que quando há essa convecção, esse aquecimento, as partículas elas tendem a subir. Quando estão aquecidas, elas sobem. E quando elas são resfriadas, elas descem. Vamos ver aqui uma aplicação da convecção. Né? O aparelho de ar-condicionado. Percebam que um aparelho de ar-condicionado muito bem colocado, eles têm que estar sempre acima, num local alto. Né? No caso aqui nós temos um país que é um país tropical e muitas pessoas usam o ar-condicionado. E quando são instalados, quem trabalha com instalação, né, eles têm que colocar no local alto. Por quê? As partículas, o calor, o ar-condicionado, ele tem um objetivo que é de resfriar o ambiente. Ele colocando aqui, ele vai expelir o ar refrigerado, né? Ou para baixo, para cima, e ele vai fazer essa circulação aqui. Vai descer o ar frio, e fazer com que a temperatura ambiente ou o ar quente suba e seja resfriado, provocar essa circulação, né? Vai provocar essa diminuição da temperatura. Ah, professor, mas eu fui na casa de um amigo meu e o ar-condicionado é embaixo, de frente para a cama dele. Vai refrigerar? Vai, mas não vai refrigerar de forma eficiente nem tão rápido quanto esse processo, porque ele colocando aqui embaixo o ar-condicionado, o ar frio vai se concentrar aqui, certo? Mas não vai refrigerar a sala o quarto, o que for, de forma homogênea. O ar-condicionado colocado no ambiente sempre alto vai provocar essa circulação, né? Fazendo com que o ar frio circule, desça e provoque que o ar quente
suba e seja resfriado, provocar esse ciclo aqui. Bem, professor, se o ar-condicionado que resfria é colocado no alto, então nos lugares que tem que ter aquecedor, como é que funciona? Nós temos aqui um exemplo aqui, o aquecedor. No nosso país, no Brasil, não tem é, o hábito de usar muito aquecedor. Geralmente nas regiões sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Que são regiões mais frias. Talvez aqui na Bahia, né, se use em Vitória da Conquista, que é uma cidade muito fria, né, em relação a todo o nosso estado, né? Mas assim, nas cidades locais que usam o aquecedor, ele tem que ser posto embaixo, porque respeitando o mesmo processo. Aqui ele aquece o ar e faz com que as partículas aquecidas subam. Ele subindo, ele vai provocar que as mais frias desçam e elas vão ser aquecidas, houver a troca de calor. Ah, que interessante, professor. Né? Eu espero que vocês estejam achando isso, né? Que interessante, né? Porque isso aqui é interessante para quem trabalha com isso e para a gente também, para nosso dia a dia em casa, né? Então eu vou só ver a convecção se ou quando eu for instalar um ar-condicionado ou um aquecedor de forma artificial. Não. O processo de convecção ele também ocorre, certo? De forma natural. Nós temos as famosas isso aqui, brisas litorâneas, que ocorre o quê? Durante o dia, né? Então, vocês percebam que a beira-mar, na praia, né, ou nos rios também, a areia tende a ter um calor específico muito menor que a água, né? Aquecendo, perdão, a areia tende a ter um calor maior e mais quente que a água, né? Tendo um aquecimento mais rápido que a água, né? A água ela aquece em relação aos líquidos, em relação aos sólidos, eles aquecem de forma mais devagar, né? Então, assim, ocorre a famosa brisa marítima que pode ocorrer tanto à noite quanto de dia. Como assim, professor? Se a brisa, aquele ar fresco, ocorre mais de dia, de noite. Esse processo. A praia, ela fica exposta no dia de sol, né, ao sol no nosso país das 6 até as 18 horas, né? Então, assim, você vê que quando você vai à praia, a areia está bem quente e a tendência é ir à água para se refrescar. E a água pode estar até fria, né? Dá aquele calor de rachar, a areia, você vai descalço, tateando, e você vê que chega na água, ela está fria. Por quê? Porque a água ela aquece de forma mais lenta em relação ao sólido. No caso, a areia é uma substância sólida, né? Então, ela aquece muito rápido e também esfria muito rápido. Já o líquido, a água do mar, não. Ela aquece de forma mais demorada e esfria de forma mais demorada. É tanto que durante o dia, certo? As brisas sopram o quê? Do mar para a terra, né? Por isso que aqui essa parte líquida ela tende a ter uma temperatura geralmente menor que a areia da praia, dos rios, o que for, né? E durante o dia o ar próximo da areia fica mais quente. O ar próximo da areia, aqui ó, ele fica mais quente. Dando lugar a uma corrente de água para de água para a terra. É, e soprando o que? Do mar para a terra. Né? Então, a água que está com menos calor, né, tende a resfriar a terra. Né?
Então, o que ocorre à noite, professor? O que ocorre à noite é o efeito contrário, né? Como eu falei, a, a terra da praia, ela aquece mais rápido e esfria mais rápido, né? Então aqui, ó, já mudou a corrente, ó. A água que esquentou durante o dia todo, quem já teve a oportunidade de ir à praia à noite, você perceba que a areia da praia está lá friazinha, aí quando você chega na água, a água chega a estar quente, um quentinho bom, né? Aquela coisa fervendo, pelo amor de Deus, né? Então, nesse caso aqui, o ar da superfície da água, ela é resfriada, certo? Pelo ar quente que vem do litoral, que vem da praia, certo? Com isso ele fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar para a água. E o vento que durante a noite sopra da terra para o mar vai resfriar o mar até provocar o equilíbrio térmico, né? Ocorre o inverso que ocorre durante o dia, certo? Essa é a famosa brisa que assopra do mar para a terra. Assopra do mar para a terra por quê? Porque a temperatura da terra está mais fria e com o movimento que eu falei, o ar quente sobe e desce, quando esfria, quando ele desce, vai para o mar e tende a provocar o resfriamento da água do mar, certo? Até se chegar o equilíbrio. Você já viu o que? Que a gente pode usar a convecção nos aparelhos de ar-condicionado e nos aparelhos de aquecedor. Tá, beleza. Ocorre de forma natural com a brisa marítima, tanto diurna como noturna. Só ocorre aí também, existe outro aparelho que a gente possa usar, que a gente usa o processo de convecção, a gente não sabe, né? Bora ver aqui se vocês acertaram no seu pensamento. Eu espero que tenham pensado em alguma coisa. Não esteja aí pensando assim, que aula chata. Seria melhor se a pessoa estivesse aqui com aquela letra horrorosa no quadro, sem imagem nenhuma pra gente ver, né? Sem como a gente analisar. Pode até ser, né? Mas eu espero que com esses recursos, meu cabelo tá horroroso, viu? Com esses recursos, a gente possa ter uma visualização melhor. Estou enrolando aqui para vocês analisarem a figura. Tudo bem que vocês podem pausar, né? Mas, bora ver. Nós temos aqui a aplicação da convecção nas geladeiras. Os congeladores, as geladeiras. O congelador, a maioria das geladeiras, né? Porque tem algumas novas que não são assim. O congelador fica sempre onde? Na parte de cima. Por que isso, professor? Né? O congelador ele fica sempre na parte superior porque é um acordo entre os fabricantes de geladeira para não ter briga entre eles. Não. O congelador ele é sempre colocado na parte superior para que o ar da geladeira como um todo suba, ela seja resfriado, certo? No congelador e desça, dando lugar ao ar mais quente. Deixa eu botar aqui na figura que é melhor. Então tem aqui o congelador, onde a gente vê o gelo, mas aqui embaixo não tem gelo. Em alguns casos não tem gelo. Mas o congelador, a parte de cima, é interligado com toda a geladeira para provocar essa circulação do calor. O ar quente, que a geladeira tem esse ar quente, né? Ou quando você coloca um corpo quente, né? Ele vai subir, né? A energia térmica vai ser resfriada e descer, assim, dizendo bruscamente, né? Então, nas geladeiras domésticas, né? O que ocorre? Os alimentos são resfriados por esse ar frio que desce vindo do congelador, né? As prateleiras são feitas por grades aqui para propiciar que
ocorra essa passagem de forma mais homogênea, certo? Para permitir uma convecção mais equilibrada dentro da geladeira, certo? Então a gente já viu que a convecção a gente pode usar no processo de instalação e aí utilização dos aparelhos de ar-condicionado, de aquecedores, ocorre de forma natural nas praias e rios, né? E ocorre nas geladeiras, né? Essas geladeiras modernas ocorrem de forma diferenciada, mas tem uma extensão em cima que provoca que se congele em cima, ou se esfrie em cima, porque essas mais novas de hoje, elas têm algumas têm um congelador embaixo, mas é um processo diferenciado que eu posso até pegar para vocês, se vocês quiserem, para a gente analisar. Mas por enquanto, para não complicar a nossa apresentação, bora deixar por aqui. Mas é um processo que é interessante para saber, né? Saber como é que o homem infringiu esse processo da natureza. E por fim, será que é por fim? Vamos ver o processo de transmissão de calor por irradiação. Um processo normal, habitual, que ocorre e a gente nem percebe que é por irradiação, é a transmissão do calor do nosso astro maior, o Sol, que vai pelo vácuo através e chega até a Terra. O calor do Sol que nos aquece, ela é transmitida por radiação solar, por ondas térmicas e chega até a gente aqui, percorrendo um caminho muito longo, né? Ocorre só nesse processo, professor, de através do Sol, que transmite essa radiação solar pelo vácuo até a Terra? Não. Existem outros mecanismos que a gente vai conhecer, que a gente até conhece, mas não está ligando o nome à pessoa, né? Mas vamos ver rapidinho as definições de transmissão de calor, certo? A transmissão de calor por irradiação é um processo através de ondas eletromagnéticas, as famosas ondas de calor, né? Que são emitidas, né, por um corpo radiante, no caso do Sol, que é através que é o Sol que transmite para a gente, através de um espaço que nos separa, né? No caso o vácuo aí, sendo uma transmissão feita por ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas, está me lembrando que aparelhinho que faz isso? Micro-ondas. O micro-ondas, ele faz essa transmissão de calor através por ondas eletromagnéticas, né? Então, essa forma de transmissão de calor não exige a presença do meio material. A presença, ó, próxima, né? Que no caso eu vou ter que ter o Sol. Se não tiver o Sol, ele não transmite. Mas o Sol lá longe, a milhões e milhões e milhões de quilômetros da gente, a sua energia térmica chega até a gente, né? Isso, no meio do caminho, essa energia vai se dissipando, porque essa energia de calor que a gente recebe do Sol é bem menor que a energia original dela, porque senão a gente estaria torrado, morto e não estaria aqui contando essa história, né? Ela ocorre no vácuo e também por meios materiais. No vácuo foi o exemplo que eu falei, que eu mostrei no slide anterior, e por meios materiais ocorre, por exemplo, micro-ondas, o forno de micro-ondas, ou então quando eu deixo, lembra que eu falei no início sobre a cocção? Quando eu uso o forno, desligo aquele calor residual, é uma forma de irradiação, né? É o calor de cocção, né? Então, assim, não são, mas tem um porém, não são todos os meios materiais que permitem a propagação de ondas, né? Então, há uma certa restrição. Gente, ó, por enquanto a parte de transmissão de calor a gente termina aqui. Eu espero que tenham entendido que o material tenha sido legal, certo? Eu vou deixar um resumozinho da nossa aula, como eu deixei da última vez, até sexta-feira, e eu vou passar uma atividade valendo um ponto, certo?
Não garanto que seja essa semana. Eu vou dar um tempo para vocês lerem, ouvirem e estudarem. Então, na pior das hipóteses, até a próxima aula, ou então antes eu passo um questionamento valendo um ponto, onde vocês vão responder algumas perguntas e fazer uma pequena pesquisa de no máximo 10 linhas para me entregar via Classroom, via meio virtual, certo? Não se preocupa, não vai precisar vocês imprimirem nem mandar nada para mim, assim, impresso, né? Vocês vão mandar para mim via internet. Muito obrigado, peço que vocês que se cuidem, certo? E, repetindo, qualquer dúvida que tiver, ou coloquem nos comentários do YouTube, certo? Ou mandem para mim via WhatsApp ou um e-mail da Nova. Forte abraço, fiquem com Deus.